tudo bem? Daqui a pouco vai começar o nosso encontro para celebrar o nosso Deus. E também pare tudo que você está fazendo, chame todo mundo para ouvir este culto. E se for pela televisão, desligue o seu celular. Se for pelo celular, tire os sons e as chamadas, para você prestar atenção e para você louvar a Deus. E ao mesmo tempo ser abençoado por Ele. Então, pare tudo que você está fazendo e chame todo mundo e vamos assistir o culto. Até lá! Sem palavras me aproximo, revelado o seu amor. Luz do mundo vieste à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Seja bem-vindo mais uma vez no nosso encontro para celebrar e queremos que você possa ser abençoado nessa noite. E com isso você tem que abrir a sua mente, o seu coração e trazer o seu culto diante de Deus. Eu gostaria de convidar você a me acompanhar numa leitura bíblica que se encontra na carta que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 4. E vamos ler de 1 a 7. Gálatas 4, de 1 a 7. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Que Deus possa nos abençoar com esta leitura bíblica. Minha alma canta ao Senhor, seu nome louvarei. Bendiga todo o meu
momento orar. Muito obrigado a Deus por nos encontrarmos aqui hoje, depois desse tempo que tivemos para lembrar do nascimento de Jesus em nossas vidas. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando de todos nós, principalmente daquelas pessoas que estão tristes, amarguradas, ou mesmo aquelas que estão doentes, acamadas ou que estão hospitalizadas. Ó Deus, visite-as todas elas nesse momento e faça aquilo que o Senhor tem que fazer, abençoando, curando, ajudando, orientando, dando as bênçãos espirituais que o Senhor pode dar a cada um. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor já tem sido para conosco e pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento para esse tempo que estamos vivendo de pandemia. Ó Deus, eu te peço que o Senhor esteja com todos nós, principalmente aqueles que estão nos ouvindo e que possam acompanhar este culto. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Seus problemas parecem não ter solução quando as mágoas inundam o teu coração. Alguém
fidelidade e a exatidão de Deus. Este é o tema da nossa reflexão dessa noite, que é baseado no texto de Gálatas 4, verso 4 e 5. Desde o início de tudo, Deus criou o universo e a humanidade para ter comunhão plena e viver com a sua criatura em harmonia. Deus sempre quis viver conosco, desde o início. Os seres humanos é que não quiseram respeitar a maneira correta de viver com Ele, que é baseada justamente no quê? No caráter que Deus tem e na sua perfeição. Tínhamos que ser perfeitos como Ele é, sem pecado, sem erros, e por nos rebelarmos, pecamos contra Deus e naturalmente nos afastamos e ficamos separados do Criador. Mas Deus não desistiu de nós e criou um plano muito importante para nos resgatar e nos salvar do trágico fim que cada criatura iria enfrentar, que era a morte eterna. O plano projetado por Deus seria a maneira como salvaria o ser humano, perdoando os seus pecados e assim criando uma ponte entre o Criador e a criatura. No último dia 25 de dezembro, a data que foi escolhida para comemorar o Natal, é justamente para lembrarmos que o Natal é um advento, ou seja, a maneira pela qual Deus se manifestou na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas infelizmente, nem todos lembraram do significado verdadeiro do Natal. Paulo, neste texto de Gálatas 4, de 4 a 5, nos aponta para a real dimensão do Natal que deveríamos celebrar, mostrando que Deus é fiel e exato nos seus planos eternos. Veja o texto que eu separei para lermos na nova tradução da linguagem de hoje, que deixa bem claro essa dimensão do Natal. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Que texto maravilhoso! Eu queria analisar algumas partes desse texto. Por exemplo, quando chegou o tempo certo, logo no início do verso 4, no momento certo e na hora exata, Deus determinou que a humanidade fosse resgatada através dele mesmo, na pessoa de Jesus Cristo, que é o Messias. Veja o que Jesus fala em Marcos 1, 14 e 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. O tempo, o Kairos de Deus, é certo e pontual, e quando chegou o tempo certo, ou, como diz em outro texto, na plenitude dos tempos, Deus realizou seu plano de salvação. Por isso que Deus é fiel e exato nos seus planos. Na outra parte do texto, quando diz assim, mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho. Nesta parte do versículo, dois pontos importantes a relatar: o envio de Deus Pai e a divindade de Jesus. A questão do envio de Deus Pai foi o envio de Deus Filho para executar uma missão que era universal, justamente para que toda criatura de todos os tempos, conforme João 3,17, pudesse ser alcançada. Veja João 3,17. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Aqui nós podemos ver a questão do envio de Deus Pai, que queria que todos pudessem ser salvos por meio de Jesus.
E a questão da divindade de Jesus é mostrada por ele ser o próprio Deus Filho. Veja João 1 a 3. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Jesus, o Deus Filho, estava com Deus e participou de tudo que foi criado desde o princípio. Deus se manifesta em Jesus na nossa dimensão para cumprir com o seu plano de salvar a humanidade. Mais uma vez, Deus é fiel e exato nos seus planos. Continuando ainda, comentando um pouco sobre esse texto, na parte que fala que veio como filho de mãe humana, só lendo o início, mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana. Aqui Paulo nos aponta para a verdadeira humanidade de Jesus Cristo. Jesus veio como um filho de uma mãe, uma mulher. Depois de dizer seu filho, logo no início, Paulo nos diz que é nascido de mulher. Interessante, né? Deus enviou seu próprio filho e depois diz que é nascido de mulher. Veja Filipenses 2, de 6 a 8. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte. Morte de cruz. Ficou aqui registrado que Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo, pois Deus é fiel e exato nos seus planos. Como vimos em Gálatas 4, lendo aqui mais uma vez o texto, só para fixar, mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei. Mas veja o que diz o verso 5. Para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Dois verbos que mostram a ação de Deus aqui nessa parte, principalmente em favor de cada um de nós, que é justamente libertar e tornar. Quando ele diz assim, para libertar os que estavam debaixo da lei. Libertar aqui, debaixo da lei, é a maneira de Deus trazer para as suas criaturas o direito delas serem o que eram antes do pecado, dentro daqueles propósitos de Deus de ter comunhão com as suas criaturas. Porque Deus Filho, Jesus, nasceu e viveu entre nós para nos salvar justamente da escravidão do pecado. Por isso que Ele nos liberta. A vinda de Jesus nos liberta justamente desta lei que nos levaria para a condenação eterna. E o outro verbo desse texto é a fim de que nós pudéssemos nos tornar. Nos tornar o quê? Filhos de Deus. Tudo que Jesus fez para nos libertar tinha uma consequência. Nós passaríamos da condição de criaturas condenadas para se tornar filhos de Deus. Glória a Deus por isso. Significa que aquele que era escravo se torna filho, com direito a toda a herança de Deus em Cristo Jesus. Por isso que Deus é fiel a nós e exato nos seus planos para nós. Eu queria concluir hoje, porque foi uma mensagem bem curta, porque o que me fez me trazer esta mensagem a vocês hoje é imaginando que todos nós que celebramos o Natal, será que nós celebramos o Natal como deveria? Que fica aqui como cristão que somos em Cristo Jesus, nesse tempo de Natal, que Deus é fiel naquilo que promete. Ele é preciso, Ele é exato, Ele é pontual para cumprir o que promete no seu tempo, e o seu tempo é certo. Tudo isso por amor a nós.
Por isso temos todos os motivos de celebrar aquilo que Deus fez por nós através da promessa, do nascimento, da vida e morte de Jesus. E, claro, da sua ressurreição. E ficarmos na esperança aguardando a sua gloriosa segunda vinda. Natal é isso, queridos amigos, queridos irmãos. É celebrar que um dia Jesus veio e a esperança de que um dia voltará. Você celebrou o Natal com estes motivos, com esse sentimento de celebrar aquilo que Deus fez na sua vida, que fez por você e que um dia Ele vai voltar? Se não for isso, ainda há tempo, mesmo que o Natal já tenha, vamos dizer, essa data que foi estipulada, porque nós sabemos que não é uma data exata do nascimento de Jesus, é o tempo que você possa refletir em qualquer momento sobre isto. E busque a Deus, louve a Deus pela salvação que você tem nele. Se você ainda não tem essa certeza, busque isso em Deus, que Ele dará essa certeza que um dia Jesus voltará e te levará para viver com Deus eternamente. Por isso, é o momento de refletirmos que o Natal, ele acontece todos os dias de nossas vidas. Toda vez que lembramos que um dia Jesus veio até aqui, neste mundo, viveu entre nós, nos amou e morreu por nós e um dia vai voltar. Isso é Natal que nós podemos comemorar e celebrar todos os dias. Que Deus te abençoe nesses últimos dias deste ano e que o Natal de Jesus se realize a cada dia na sua vida, enquanto você estiver nessa dimensão. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste
invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Só teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome. És invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Gostaríamos de agradecer a participação da banda da Igreja Batista Cambuí nesta noite. Deus abençoe a todos, é o Maneco que sempre nos ajuda nesses momentos. E que você tenha uma semana abençoada, esses últimos dias deste ano, que você possa refletir melhor porque você está neste mundo. E você possa tomar as decisões corretas para o próximo ano. Que Deus possa te abençoar, te orientar, te dar sabedoria e entendimento. E que Deus esteja com você em todos os momentos desse próximo ano que vai vir, que é 2021. Estaremos realizando o nosso culto de oração na quarta-feira. Se você quiser participar do nosso encontro para orar, às 19h30. E no próximo domingo, já estaremos no ano de 2021. Estaremos realizando o nosso primeiro culto. E que Deus possa nos abençoar. Deus abençoe a todos e muito obrigado pela sua participação hoje. Até mais.